Hoje vamos falar de Hegel e suas relações com a psicanálise, sobretudo com Lacan, que dele se serviu durante muito tempo e depois jogou fora como um bagaço, virou um dejeto, em nome de uma matematização do seu ensino. Uma preferência pelos avanços da matemática contemporânea que, de alguma maneira, segundo Lacan, invalidam a contribuição de Hegel. Mas até lá, Hegel serviu aos interesses de Lacan em relação, por exemplo, ao desejo. O desejo do homem é o desejo do outro. Isso é Hegel. A figura da relação senhor-escravo seria apenas um mito? Seria apenas a figura da consciência ou é uma ferramenta para se pensar as questões da política, as questões do poder? De qualquer forma, Lacan avisa que há uma falta no grande sistema filosófico com pretensões totalizantes, universalizantes de Hegel. Essa falta é o registro da demanda, segundo Lacan. Hegel não falou da demanda. E nós sabemos, né, que há 3 registros do falante aí exaltados por Lacan: necessidade, demanda e desejo, que formam uma espécie de nó borromiano, como o Lacan vai preferir mais tarde, no final do seu ensino. Aqui temos uma biblioteca mínima, eu recomendo, para os iniciantes, para os que têm interesse na filosofia, nas relações da filosofia com a psicanálise, a leitura de Hegel através dos pensadores, dessa coleção da Abril Cultural. Com as suas ilustrações, essa me parece muito boa, essa coisa emocionada do Hegel, né? Ele diz: vi o imperador, essa alma do mundo, cavalgar pela cidade em visita de reconhecimento. Suscita verdadeiramente um sentimento maravilhoso a visão de tal indivíduo que, abstraído em seu pensamento, montado a cavalo, abraça o mundo e o domina. Assim Hegel referiu-se a Napoleão na mesma época em que escrevia a Fenomenologia do Espírito. O Lacan se vale muito de Hegel para definir até mesmo a loucura, né? Isso vem de Hegel numa primeira definição de Lacan, que menciona essa forma de loucura, de psicose, da psicose paranoica, expressa na figura do Napoleão, exatamente aqueles que se acham Napoleão. Eu sou Napoleão, né? Isso é uma figura ilustrativa de uma espécie de loucura, de um delírio de grandeza. Né? Isso está em Hegel e Lacan se apropria dela. Então aqui nós temos uma espécie de um pensamento de sobrevoo bem superficial, uma biblioteca mínima para iniciar o estudo de Hegel, abrangente, do ponto de vista, sobretudo, da dialética, sua teoria e praxis. Aqui, Leandro Konder vai mostrar a razão quase enlouquecida, e se transforma tudo em razão. Aqui, uma leitura de Kojève, que estabeleceu a perspectiva para Lacan, a leitura de Lacan. Aqui, o próprio Hegel, a ciência da lógica, a obra sensacional, a Fenomenologia do Espírito.
né? Aqui um estudo do Roger Garaudy, Deus morreu, Dieu est mort, né? Que era uma das preocupações, a religião, uma das preocupações, entre tantas, né, do Hegel, que é, como eu costumo dizer, uma espécie de Carrefour, uma encruzilhada, um cruzamento de várias tendências, de ideias da modernidade, ao mesmo tempo que é uma encruzilhada, é um supermercado de ideias. São muitas as ideias. Até mesmo a redução da realidade a uma pura ideia, né? Começa o idealismo absoluto, que inicia-se na modernidade com Descartes, né, a posição idealista, que questiona a existência do mundo. Será que tudo isso aí existe ou é delírio meu, erro dos sentidos e tal? Isso para começar. Se você questiona a existência da realidade, você está imediatamente na filosofia idealista. Ao contrário de Aristóteles, que não questionava a existência da realidade, tomava essa existência como já entendida. Tratava-se de entendê-la, né, de decifrá-la, de representá-la, enfim, mas não se punha a realidade em questão, a existência da própria realidade. Isso começa vigorosamente na Idade Moderna com Descartes, no início do idealismo, e vai passando por Kant, até chegar ao idealismo absoluto de Hegel. Então, a abertura para várias tendências, essa encruzilhada, que tem a ver com cruz, né? A cruz também é uma figura topológica, isso remete a uma relação direta com o cristianismo, com a religião. O cristianismo, né, o seu símbolo maior, a cruz, e um homem nela preso. Então aqui nós temos uma ideia da topologia, uma superposição de uma reta sobre outra, ou inversamente, né? Outra sobre uma reta. Enfim, a partir de Hegel há uma abertura para a topologia e para uma abertura política em termos da polarização entre direita e esquerda. À direita, nós temos o representante da jovem hegeliano, Ludwig von Mises, que defendia o ponto de vista conservador em política, uma leitura que se fez do Hegel. Defesa do Estado prussiano como a forma superior de realidade e de razão. A defesa da religião, do cristianismo, há um conservadorismo na leitura dessa frase que ficou para a posteridade, né? Todo real é racional, todo racional é real. No limite, na extensão dessa perspectiva, iniciada por von Mises, nós temos na extrema-direita, para além da direita, o nazismo. Essa é uma ilustração da persistência da polarização política. Isso, a meu ver, não acaba. É inútil tentar eliminar a polarização política entre direita e esquerda, porque ela retorna. E é um dos aspectos mais instigantes da teoria política pensar por que há essa repetição, de algum modo. Só que nós não conseguimos pensar abrindo mão dessa polarização, ainda que a gente possa condená-la pelos seus extremos, pela sua violência, pelos resultados predatórios, destrutivos. Lembra que a pulsão de morte freudiana, né? Que essa polarização pode provocar. Mas
A polarização existe, é um dado. Nós temos que tentar elucidá-lo, né? Então, há duas características aqui imediatas para descrever muito superficialmente a filosofia hegeliana. Há o aspecto de sistema, que é a pretensão de universalidade, de totalidade, de tudo abranger, de não deixar nada de fora. E, em última instância, tudo é uma tomada de consciência nos seus níveis mais elementares, da consciência de si, até chegar no espírito absoluto, pensando-se a si mesmo, numa espécie de progressão que revela algum otimismo, numa escada gradativa do avanço do conhecimento. Isto, com essa pretensão de totalidade que tem a característica de fechamento, anuncia essa questão contemporânea do fim da história, de que se apropria Fukuyama ao dizer que a história acabou, a história terminou. Chegamos a uma forma de organização econômico-social chamada capitalismo que invalida qualquer avanço. Não haverá mais o que fazer porque o chamado capitalismo tardio, a crítica feita pela esquerda ao capitalismo, pela crise do capitalismo, não acontece. Acontece que toda a denúncia do capitalismo contribui para o seu fortalecimento. Esse é um dos paradoxos políticos do nosso tempo. Então, só existe capitalismo, por exemplo, no pensamento de um psicanalista eminente chamado Magno Machado Dias. Então, isso é o caráter de valorização do sistema. Outro dado é a valorização do método dialético. Na modernidade, Hegel é o pai da dialética. Na antiguidade, era Heráclito. Na modernidade, é Hegel, que tem esse método uma característica de abertura, aponta para um processo, um devir que deixa em aberto a questão política da utopia. Apesar de todos os fracassos, das tentativas comunistas, socialistas, de construir um mundo mais justo, apesar da derrocada da União Soviética, apesar disso, ainda há lugar para o pensamento da utopia, com todos os seus fracassos, com toda a elaboração do luto dessa esperança. Essa reflexão se acompanha de uma outra. Qual é o lugar de Hegel na contemporaneidade? Vale a pena ainda estudar Hegel com todos esses desdobramentos, né? Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, direita, esquerda, aqui temos os jovens hegelianos, entre eles Marx, Engels, né? Feuerbach, que foi, de alguma maneira, refutado por Marx, que dizia que não basta fazer a filosofia da realidade, é preciso transformá-la. Então, essa é uma célebre frase do Marx que caracteriza essa posição de esquerda nessa polarização que deriva do pensamento de Hegel. Ainda um desdobramento que é interessante para o campo analítico é a leitura feita por Lacan. O desejo do homem é o desejo do outro, a relação senhor-escravo, a questão da demanda, enfim, há uma riqueza enorme no pensamento hegeliano que foi apropriada por Lacan. A dialética do reconhecimento, o reconhecimento do outro, o reconhecimento do desejo, enfim, todo esse jogo possibilitado pela dialética que expressa bem a noção de conflito, de devir, de processo que permite
a existência da história, a discussão a respeito dessa afirmação de Hegel, o real é racional. Né? Por que isso? Isso remete a esse termo Wirklichkeit, da efetividade, que era exaltada por Freud ao caracterizar o interno e o externo da vida psíquica. Internamente, a nossa vida psíquica está sobredeterminada pelo inconsciente, conceito maior freudiano. Externamente, existe um lugar para o acaso. Então, nós estamos submetidos a esse jogo de uma efetividade que contemple a sobredeterminação da vida psíquica e, ao mesmo tempo, a abertura da própria realidade, do próprio real. O real como impossível, o real como não apresentando nenhuma significação, o real que comanda uma orientação clínica, psicanalítica. Vamos até a dimensão do real, o real do gozo, o real do corpo, enfim, que não tem nenhum sentido, que não tem nenhuma lei, que não se reduz a imaginário, não se reduz a simbólico, enfim, essa é uma riqueza que deriva dessa, o real é racional, o racional é real, que foi formulada essa ideia por Hegel. Então, aqui nós temos, no limite do lado da direita, o nazismo. Aqui nós temos, no limite do lado da esquerda, o comunismo, que não é apresentado, por exemplo, como um pensador contemporâneo, Slavoj Žižek, como uma solução, mas um problema, uma problemática em função de que a teoria política pensa as questões contemporâneas, ainda que seja como um pano de fundo, ainda que seja como um fantasma, ainda que seja, na visão, por exemplo, de um Jacques Derrida, o espectro de Marx. Né? Enfim, há um contínuo por em questão derivado dessa utopia ainda, né? Trazida pelo comunismo. Bom, Lacan com Hegel, sim, durante muito tempo. Hegel com Lacan, alguns lacanianos pretendem isso, rompendo a linearidade cronológica. E o Zizek vai mostrar, por exemplo, que é possível mostrar em que medida Lacan é hegeliano ainda, apesar da rejeição da afirmação de que a dialética é falsa, feita por Lacan no final do seu ensino, que optou por uma matematização, por uma adesão a Popper que invalidou a cientificidade da psicanálise. A psicanálise não é uma ciência, não pelo menos no sentido tradicional. Nesse sentido de que você não pode repetir como uma ciência tradicional a experiência analítica como se estivesse dentro de um laboratório. Existe a noção de sigilo, de contingência, de implicação direta, aqui e agora, dessa questão que, a meu ver, invalidam o argumento popperiano. Existem outros. Até mesmo há analistas, como o Horus Vital Brasil, que justamente pelo argumento popperiano que se pode defender a psicanálise como uma ciência. Não uma ciência qualquer, mas uma ciência conjectural, de estilo probabilístico, que fica entre ciência e arte, na dimensão da poiesis, na dimensão da invenção, na dimensão da sublimação, na dimensão do artesanal, na dimensão do artístico, enfim. Né? E ainda, como explicitando
o Carrefour, que se chama Hegel, o surgimento da crítica de Kierkegaard, que critica o pensamento de sobrevoo do ponto de vista da lógica, uma espécie de panlogismo hegeliano, que desconsidera o meu sofrimento, a minha angústia aqui e agora. Não se trata de fazer uma logicização, uma abstração lógica de etapas que se cumpririam como na versão padrão, né? Tese, antítese, síntese, que ilustra uma versão padrão da leitura de Hegel. Kierkegaard se insurge contra esse pensamento de sobrevoo da lógica, da logicização, inclusive a psicanálise, uma certa análise não está imune a essa crítica, em nome de um sofrimento individual, que não pode ser reduzido a categorias puramente abstratas, puramente lógicas. Há uma concretude que, segundo Kierkegaard, não comparece na versão de Hegel, né? Então, aqui nós temos inaugurada a filosofia da existência e uma das figuras maiores, mesmo que ela venha de Hegel, é essa dimensão da consciência infeliz, desde que, pelo menos, Freud fez uma leitura diferente da leitura romântica do inconsciente, propôs uma outra noção de inconsciente que foi ampliada por Lacan. A consciência ainda manifesta o seu mal-estar, a sua infelicidade, que não deriva de uma natureza humana ou de uma condição eterna, mas sim da ligação que a gente tem com o outro. Uma ligação discursiva, uma ligação que faz laço com o outro. É aí que devemos focalizar a possibilidade de uma clínica que já revelou que não existem marcadores biológicos apresentados por uma psiquiatria que avançou no âmbito das imagens, da cientificidade da imagem. Não há marcador biológico, por exemplo, para um fenômeno mundializado que se chama a depressão, com exceção de casos gravíssimos, extremos. Mas, de um modo geral, é preciso pensar a depressão clinicamente na relação, no vínculo que o chamado deprimido faz com o outro. Então, vamos partir dessa ideia de que ninguém nunca está sozinho. Mesmo que a gente tenha um convite, por exemplo, determinado pela revolução digital, que você tenha um convite, uma excitação, um empuxo para se isolar dentro de uma bolha, segundo as ordens do algoritmo, nós nunca estamos sós. Essa vivência, esse sentimento, essa experiência da solidão se inclui na dimensão do imaginário humano, desse registro ressaltado por Lacan. Esse imaginário não quer dizer que ele tenha uma função subalterna, ele opera, ele determina, ele age, ele promove a estruturação de um sujeito, ainda que seja no âmbito da ilusão especular.